Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos lá? Hoje é quinta-feira, vamos falar então sobre livro. Continuamos nossa série de clássicos da literatura brasileira. Hoje é dia de falar sobre Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vamos lá. Bom, Vidas Secas é um dos principais romances da literatura brasileira, do Graciliano Ramos. Esse livro aqui eu ganhei de presente, né? Eu jogar fora, mas me deram de presente. Falei, não, peraí, me dá aqui, eu quero. Eu era esquisito quando era criança, né, quando adolescente, eu gostava de ler, né. Pra quem é, aqui no interior não é muito comum a pessoa gostar de ler, tá? Então é uma das peculiaridades que existem. Bom, Vidas Secas foi um dos primeiros romances que o Graciliano Ramos escreveu após os anos de cárcere, tá, do qual ele enfrentou. O que acontece? Isso aqui trata sobre a história de uma família de retirantes. Fabiano, Sinhá Vitória, os filhos deles e a cachorra baleia. Tá? Esse livro nasceu, na verdade, através de uma crônica que o Graciliano Ramos escreveu a partir da morte da baleia no jornal. Depois, o Graciliano vai escrever esse romance, que é um dos maiores clássicos. Super pedido, por exemplo, em vestibulares, em Enem, tá? Na minha época de vestibular caiu foi Morte e Vida Severina, tá? Isso aqui, na UEG, isso aqui eu não vi. Mas super pedido nas, enfim, feiras literárias, em vestibulares, Enem, geralmente pode ser que caia, tá? Então, Graciliano Ramos é a vida de uma família de retirantes, tá? Do Nordeste. Se você é muito novo e não sabe o que é retirante, eram pessoas que saíam do meio rural para, geralmente, do Nordeste, que era uma terra abandonada pelo poder público, em busca de melhores condições de vida. Tá? Não sei se dá para ver aí, mas talvez não, mas aqui no cantinho já tem, ó, a foto a gravura da baleia morta. Tá? O livro é dividido em alguns capítulos esses do qual os personagens mostram suas características. Tá? Ok, o Soldado Amarelo é o principal adversário do Fabiano. Tá? Ele é o antagonista de toda a história. Então é a história de uma gente miserável que vive. E claro, também tem um fazendeiro, né? Lembrando que o autor é um autor comunista, logo haverá o antagonismo de classe. Fabiano, portanto, irá se caracterizar como o proletariado, como trabalhador, no caso, o trabalhador do campo, e o fazendeiro vai ser o burguês, né, que é o dono da terra. Em burguês não propriamente, mas esse termo aqui, em relação de opressor e oprimido, pode até se encaixar. Certo. Pois bem, esse livro aqui é um dos maiores clássicos, como eu falei, o Graciliano ele escreveu esse livro, ele foi preso, né, escreveu Memórias do Cárcere, que foi, para mim, um dos maiores romances, maiores histórias. Se você quiser entender como é que foi o Estado Novo, como é que foi a opressão contra o Partido Comunista, como que foi tudo isso, depois desse livro aqui, ó, pela editora Record, primeiro pela José Olímpio, depois publicado pela Record. E esse aqui para mim, foi um dos primeiros romances que eu li quando era adolescente, tá? Primeiro eu li os clássicos goianos, depois Jorge Amado e Graciliano Ramos, né? Se você não conhece, esse cidadão aqui. Eu já entrei em treta por causa desse livro. 11 de abril de 2008 foi o dia que eu recebi esse livro. Então veja só, meus caros, esse aqui é um dos maiores clássicos da literatura brasileira, do qual se relata sobre a vida de retirantes, tá? Como eu falei, pessoas que viviam em condições deploráveis, miseráveis e buscavam uma melhoria de vida ante a opressão
tanto coronelista, tanto capitalista mesmo, tá? Eu não sei quem falou agora, mas me veio à memória uma frase que o Brasil é um país muito peculiar, porque ao mesmo tempo que já tem um capitalismo muito avançado em certas regiões, temos uma sociedade em condições pré-capitalistas em outras, né? Mais próximo de feudal. Como é o exemplo desse livro aqui. Eu já falei de outros clássicos da literatura que falam sobre retirantes, como por exemplo 15, da Raquel de Queiroz, e da Seara Vermelha, que também retratam a mesma temática. Se você gostou desse tema, por favor, deixar o seu like, compartilhar, para chegar mais pessoas. Ousa lutar, ousa vencer, vidas negras importam, fora Bolsonaro. Até o próximo, tchau.